Uma boa noite a todos. Agora a gente vai começar a fletar com a multiplicação de matriz. A gente já viu soma e subtração, ele vai multiplicar. Para isso a gente vai pegar um probleminha, né? Vamos supor que teve um torneio de futebol com essas 4 equipes, o Vasco, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. E aqui está o número de vitórias, empates e derrotas de cada equipe. Então, por exemplo, o Vasco teve 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Flamengo, 1 vitória, 2 empates, 0 derrota. Botafogo, 1 vitória, 0 empate, 2 derrotas. Fluminense, 0 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Né? Quantos pontos será que eles fizeram? Né? Como que eu vou saber isso daqui? Né? Baseando que cada vitória vale 3 pontos, cada empate vale 1, cada derrota vale 2. Isso aqui é um exemplo clássico de multiplicação de matriz. Aqui você tem uma matriz que tem 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3 colunas. E aqui você tem uma matriz com 1, 2, 3 linhas e 1 coluna. Só estou pegando os valores numéricos, tá? As de letras aqui eu não estou considerando como linha e coluna, só os números mesmo, né? Como que eu resolveria isso daqui, né? A multiplicação delas, para saber a pontuação de cada clube, né? Então vamos ver. Vamos tentar o Vasco primeiro, né? 2 vitórias de 3 pontos, 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3. Mais quem? 1 empate de 1 ponto. Então, 1 vezes 1. Mais quem? 0 derrota de 0 ponto. Então, mais 0 vezes 0. Vamos pegar o Flamengo agora. 1 vitória de 3 pontos, 1 vezes 3, mais 2 empates de 1 ponto, 2 empates de 1 ponto, 2 vezes 1, mais quem? 0 derrota de 0 ponto, 0 de 0. Próxima equipe, Botafogo. 1 vitória de 3 pontos, mais quem? Nenhum empate de 1 ponto, nenhum empate de 1 ponto, mais 2 derrotas de 0 ponto, 2 derrotas de nenhum ponto. E o Fluminense, 0 vitória de 3 pontos, mais 1 empate de 1 ponto, mais 2 derrotas de 0 ponto. Vamos somar isso aqui então. Isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6. 6 mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Aqui vai dar o quê? 1 vezes 3, mais 2 vezes 1, mais 0 vezes 0. Aqui, 1 vezes 3 dá 3, 0 vezes 1 dá 0, e 2 vezes 0 dá 0. E a última equipe, 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 0 dá 0. Então, somando isso daqui, né, vai ter a pontuação de cada um, né? E vai ser, Vasco vai ser 6 mais 1 mais 0, 7 pontos. Flamengo, 3 mais 2 mais 0. Ou a terceira equipe, Botafogo, 3 mais 0 mais 0. E o Fluminense, 0 mais 1 mais 0. Então, essa aqui é a pontuação final. Vasco 7, Flamengo 5, Botafogo 3 e Fluminense 1. Essa é a pontuação final. Então, eu fiz a multiplicação. Né? Perceba que para multiplicar, eu peguei cada linha, multipliquei pela coluna. Cada linha por coluna. Cada linha por coluna. Cada linha por coluna. O processo é esse. A gente sempre tem que multiplicar todas as linhas por todas as colunas. Até acabar elas. Né? Então, fiz linha 1 por coluna 1, saiu o elemento da linha em coluna 1. Linha 2, coluna 1, saiu esse aqui. Linha 3, coluna 1, saiu essa aqui. Linha 4, coluna 1, saiu a linha 4, coluna 1 aqui também. Correto?
Mas nem toda matriz é possível multiplicar. Tem que ter uma condição. Para você multiplicar uma matriz A por B, qual é a condição que tem que ter, né? O número de colunas da matriz A, da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas de B. Como assim? Vamos pegar nosso exemplo. Não é uma 4 por 3 vezes uma 3 por 1? Por que dá para multiplicar essas duas, né? O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. 3 não é igual a 3? Perceba, ó. Número de linhas, número de colunas da matriz A, no caso 3, né? Tem que ser igual ao número de linhas de B. O número de linhas de B está aqui, ó. Lembra que é linha e coluna? Linha e coluna. Então, coluna e linha. E o que vai dar a matriz resultante, né? A resposta? A resultante será uma matriz indicada pelo número de linhas de A e pelas colunas de B, ou seja, o que sobrou, né? Linhas de A, colunas de B. Sobrou uma 4 por 1. E essa aqui não é uma 4 por 1. Não tem 4 linhas e uma coluna. Correto? Então, para poder multiplicar, ou seja, os termos do meio, né, tem que ser iguais. E a resposta vai ser os extremos. Então, é possível multiplicar esse caso, porque 3 é igual a 3. Os números do meio são iguais. Poderia ser 2 igual a 2, 4 igual a 4. Portanto, que seja igual. E as pontas aqui, né, os extremos, dá a matriz resultante, que no caso é 4 por 1. Percebe que se eu fizer ao contrário, vai dar uma matriz 1 por 4, né? Ela vai estar deitada aqui. Nem toda matriz é possível multiplicar, tem que ter essa condição aqui. Tá certo? Vai perceber que ela não precisa ter a mesma ordem, né? Basta que os termos do meio que sejam iguais. Vou dar um outro exemplo. Vamos multiplicar essas duas matrizes, matriz A por B. Será que é possível multiplicar? Porque não adianta você sair multiplicando que nem louco aqui, sendo que não dá para multiplicar. Então vamos verificar primeiro antes. Essa matriz, qual é a ordem dela, né? Quantas linhas e quantas colunas ela tem? Vamos ver. Uma linha, duas, três. Então, 3 linhas. Quantas colunas? Uma, duas. Então, ela é uma matriz 3 por 2. Essa aqui tem 2 linhas. Lembrando que linha é deitada, né? E 2 colunas que é em pé. É possível multiplicar? Vamos ver. Sim, né? Os do meio aqui, ó, são iguais. E o que vai sobrar? 3 por 2. Então, a matriz final lá, ela vai ter, lá no fim, lá, ela vai ser 3 linhas, né, e 2 colunas. Então, vai ter 3 linhas e 2 colunas. Vamos resolver, então. Processo. Multiplicar a linha por coluna. Então, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. E eu tenho que multiplicar todas as linhas por todas as colunas. Vamos lá, por partes. Vamos primeiro pegar a linha 1 pela coluna 1. Vai grifando para não se perder. Então vamos lá. Cada um com cada um aqui, tá? Então vamos com calma. 4 vezes 1, 4. Agora, 3 vezes menos 2, dá menos 6. Cada um aqui, né? 4 vezes 1, 3 vezes menos 2. Resolvi a multiplicação? Beleza. Agora eu mudo de coluna. Eu vou multiplicar essa daqui agora. Eu vou fazer essa linha por essa coluna agora. Linha 1, coluna 2. Ela vai aparecer aqui, né? Certo? Porque eu mudei a coluna. Aí de novo. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3 dá 9. Então, mais 9. Beleza, resolvi. Não tem como mudar mais coluna, né? Então eu vou mudar a linha agora. Então eu vou partir para a segunda linha agora. E vou repetir o processo. Volta na coluna 1. Fazer essa linha por essa coluna. Então eu vou descer a linha, eu vou pôr aqui embaixo agora, né? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Multipliquei, muda a coluna, vem para cá agora. Menos 1 vezes 4, negativo. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. 4 vezes 3 dá 12. Mais 12. Não tem como mudar mais coluna, né? Se tivesse outra coluna, você mudava, mas não tem, então né? Desce mais uma linha, vem para baixo. E repete o processo. É repetitivo o processo, mas faz parte. 2 vezes 1 dá 2. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Muda a coluna, vem para cá agora, né? 2 vezes 4, 8. 7 vezes 3, 21.
Agora é só somar, como a gente já sabe, né? Por a resposta. Então perceba que ela vai dar 3 linhas, 2 colunas, né? Tem que dar, como a gente já sabia, né? Então resolvendo. 4 com menos 6 dá menos 2. 16 com 9 dá 25. Deve 1, deve 8, deve 9. Deve 4 tem 12, fica com 8. Você tem 2, deve 14, você deve 12. E 8 com 21 dá 29. Então essa é a matriz de multiplicação. A vezes B. Né? Correto? Perceba o seguinte, se eu fizer B vezes A, não é possível, né? Porque, no caso, seria estar multiplicando a matriz B por a matriz A. E os números do meio não são iguais, tá vendo? Só disso já prova que a comutativa não vale, né? A por B vezes B por A não é igual, é diferente. Mesmo que desse para multiplicar, elas não dão o mesmo valor, certo? Nesse caso, nem dá para multiplicar esse caso, né? Esse eu consegui, beleza, mas esse aqui nem dá para fazer, né? Porque é número diferente, certo? Então, não vale comutatividade, ou seja, se eu inverter a ordem para dar a mesma coisa, não vale. Nos nossos números normais, sim, né? 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Mas em matriz não vale isso aqui, certo? Só mudar a ordem. Então, esquece. Diferente. Mais um outro exemplo para finalizar. Será que dá possível multiplicar isso aqui? Vamos ver. Aqui tem 2 linhas, 2 colunas, é 2 por 2. 2 linhas, 2 colunas, 2 por 2 também. É possível, né? Os do meio são iguais e a resposta vai dar 2 por 2. Então ela vai ter 2 linhas e 2 colunas, ou seja, ela vai ter 4 elementos, né? Então a linha 1 por coluna 1, 4 vezes 3 dá 12. 1 vezes 1 dá 1. Lembrando que é cada um, não vai fazer 1 vezes 3, tá? É 4 vezes 3, 1 vezes 1. Muda a coluna, você muda a coluna aqui também, né? 4 vezes 7, 1 vezes 5, mais 5. Não tem como para mudar, muda a linha. 2 vezes 3 e 5 vezes menos 1. 5 vezes menos 5 vezes 1. Desculpa. Muda a coluna. 2 vezes 7, 14. Menos 5 vezes 5 dá menos 25. Agora é só somar, né? Como a gente já sabe. Posição com posição aqui. Lembrando que você pode usar matriz tanto parênteses como colchetes, tá? Então, às vezes eu estou misturando aqui, porque pode tanto usar parênteses como colchetes. 12 mais 1, 25 mais 5, 28 mais 5, 6 menos 5, 14 tira 25, menos 11. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, estamos à prontidão.